Será que poderíamos medir o valor da aceleração da gravidade com o seguinte experimento? Em um tubo, onde se faz vácuo, lança um objeto para cima, solta-se o cronômetro no instante de lançamento e mede o tempo em que ele passa por uma altura conhecida na subida e na descida. E com esses dois tempos, o tempo de subida e descida por uma altura z conhecida, determinar o valor da gravidade. Será que seria possível? É isso que nós vamos fazer agora, num exercício do livro do Moisés Nussenswein. Tá? Espero que vocês gostem e curta, compartilha, não custa nada. A hora que você está assistindo um vídeo, curta aí, compartilha com os colegas, quem é lá do cursinho onde eu trabalho, passa para os amiguinhos aí, para os grupos que vocês conhecem, ok? Assim vocês vão me ajudando e eu vou ajudando vocês. Legal? Vamos lá fazer o exercício? É o seguinte, é o exercício do livro do Moisés Nussenswein. Talvez vocês não conheçam, mas isso não importa, né? Vamos lá? O exercício diz o seguinte, deixa eu pegar aqui um apontador. Um método possível para medir a aceleração da gravidade, G, consiste em lançar uma bolinha para cima num tubo onde se faz vácuo e medir com precisão os instantes T1 e T2 de passagem na subida e na descida, respectivamente, por uma altura Z conhecida, a partir do instante de lançamento. Mostre que o valor desse G é 2 vezes a altura conhecida, dividido pelo tempo medido T1 na subida e T2, que é a passagem na descida. Vamos lá fazer? Então vamos. Primeira coisa, vamos ser criteriosos, né? Tem dificuldade no exercício? Seja criterioso. Adota o referencial, desenha ele, sem preguiça. Olha lá, adotei o referencial para cima. O que significa isso, professor? Que todas as minhas grandezas que estiverem apontando para cima, quando o corpo está subindo, a velocidade é positiva, quando ele está descendo, a velocidade é negativa. O meu G aponta para baixo, então ele é sempre negativo neste referencial. É através desse referencial que eu vou ser capaz de colocar os sinais na equação. Tá? Chamei esse eixo aí de Z, poderia chamar de qualquer outra letra. Coloquei no chão o meu zero, a partir do momento, do local onde o corpo vai ser lançado, o ponto de onde ele vai ser lançado, tá? E a altura Z, onde o objeto passa durante a subida e passa na mesma vertical durante a descida. Então lanço o objeto, ele passou aí na subida, medi o tempo T1, que ele passa na subida, ele continua subindo, vai atingir um ponto de altura máxima, onde ele para por um instante e ele retorna passando novamente pela mesma altura, desenhei do lado, mas é na mesma vertical, no tempo T2, ok? De posse desses dois tempos e considerando Z uma altura conhecida, a gente vai ser capaz de provar que o valor de G é 2 vezes essa altura, vezes o tempo medido T1 e T2. Ok? Não esqueça que o meu G, a gravidade, ela é para baixo, né? Ninguém cai para cima, né? A gravidade é para baixo. Tá? E ela está contrária ao meu referencial, então independente se o corpo sobe ou o corpo desce, neste referencial o valor do G é negativo. É assim que se adota um sinal da gravidade para colocar na equação. É de acordo com o referencial. Tá? Muita gente faz isso errado. Bom, essa é a equação do movimento que vocês conhecem. Ela disse que uma posição S, que eu vou atingir num certo tempo t, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes esse tempo, mais a metade da aceleração, aqui no caso a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Vamos lá preencher a equação? O corpo sobe, passa por Z, então atingiu Z, quando o tempo é T1. Olha lá, aqui é Z e o tempo é T1. Coloquei T1 no local aqui. A posição inicial é a posição de lançamento, a gente colocou 0 no referencial porque fica mais fácil.
A velocidade inicial aqui no lançamento é desconhecida. E aqui é menos por conta de a gravidade apontar para baixo e meu referencial apontar para cima. Ok? Podemos dar uma melhorada nessa equação, basta arrancar esse zero daqui e você tem a equação Z é exatamente igual a V0 vezes T1 menos a metade da aceleração vezes o próprio T1 ao quadrado. Vou escrever essa equação novamente, agora contando com o tempo T2. O tempo T2 também é medido a partir do lançamento. O objeto sobe, atinge a altura máxima e desce na mesma vertical. Ele passa duas vezes pela altura Z. Ele passa no tempo T1 e no tempo T2. Então, a hora de escrever a próxima equação, ela vai ficar muito parecida. Porque o lançamento é do zero. Subiu, parou e voltou. Lançamento, a posição é zero. A velocidade inicial é a mesma. Não mudou nada. O tempo T1 vai ser o tempo T2, que eu estou medindo a segunda vez que ele passa por essa altura. O meu G é negativo por conta do referencial, G sobre 2, e no lugar do tempo T1 é o tempo T2. Então você escreve a equação, ela fica praticamente idêntica, tirando o T1 e colocando o T2. Com essa equação eu vou brincar com ela, me divertir com ela e provar isso aqui. É essa a nossa brincadeira. Veja aqui, trouxe a equação para cá. Como eu não tenho nada sobre V0, eu vou isolar esse V0 nas duas equações para a gente sumir com ele. Então eu vou pegar esse G sobre 2, T1 ao quadrado negativo, passar somando o Z, e pegar o T1 que está multiplicando o V0, passar dividindo, e fica deste jeito, né? Z, eu joguei G sobre 2 T1 do outro lado, que estava subtraindo, passei somando, e passei o T1 dividindo. Então o T1 vai dividir no Z, e T1 vai dividir esse termo que eu joguei para lá. Só que já tem um T1 ao quadrado em cima, fica só T1. Depois você para, tenta reproduzir aí no papel, não pode errar essas continhas bobas aí, né? Faço a mesma coisa aqui, ó, vou jogar esse G sobre 2, T2 quadrado para lá somando, e o T2 multiplicando vai dividindo, e fica com a mesma carinha, né? O Z foi dividir, né? O T2 foi dividir o Z, este termo ficou positivo, e o T2 passou dividindo, né? Esse T2 passou dividindo, cancelou com T2 ao quadrado em cima. Isolei o V0 nas duas equações. E aí eu consegui sumir com ele facilmente. Porque se V0 tem este valor e esse, é porque os dois são iguais, né? Eu não tenho dois lançamentos, eu tenho um lançamento, uma velocidade inicial. E aí eu posso dizer então que Z sobre T1 mais G sobre 2 T1 é exatamente igual a Z sobre 2 mais G sobre 2 T2. Vamos manipular essa equação, né? Vamos isolar o G, jogando esse termo para lá. Está somando de um lado, subtrai do outro, é assim que vocês gostam de fazer, não é? G sobre 2 T1 menos G sobre 2 T2 e traz para cá o ZT1 do outro lado junto com o ZT2. E ficamos assim, ZT2 menos Z sobre T1. E agora é colocar G sobre 2 em evidência. Veja que G sobre 2 está multiplicando T1 menos T2. Veja o sinal de menos aqui. Coloque em evidência. E você tem G sobre 2 multiplicando T1 menos T2. E aqui a gente tira o mínimo múltiplo comum entre T2 e T1. A gente multiplica os dois para ter o mínimo, né? T1 vezes T2 divide por T2 dá T1, multiplica o Z. T1 vezes T2 divide por T1 dá T2, multiplica o Z. E você vai ter um T1 menos T2 aqui também, pondo o Z em evidência. Ok? Veja que T1 menos T2 e T1 menos T2 é fator dos dois lados da equação. Isso me permite que eu suma com eles, né? A gente fala que corta dos dois lados, na verdade divide igualmente dos dois lados, por T1 menos T2. Mas podemos pensar assim, corta T1 e T2 dos dois lados, sendo fator multiplicativo dos termos.
ok? E vou obter G sobre 2 é igual a Z T1 vezes T2. Pega o 2 aqui, ó, passa multiplicando o Z e você chegou no resultado. Então, um experimento legal para a gente medir a gravidade, né? Seria possível medir a gravidade assim. O valor de G encontrado é 2 vezes a altura Z dividido pelo produto T1 vezes T2, onde T1 é o tempo em que eu passei pela altura Z na subida e T2 é o tempo que eu passei pela altura Z também na descida, tudo medido a partir do instante de lançamento, ok? Bom, é isso, né? Questão tranquila. Espero aí que vocês tenham gostado, né? Que vocês curtam, compartilhem, não custa nada. Me segue lá nas redes sociais, estou tentando fazer o canal subir aí, vamos ver se eu consigo, tá? E vou ajudando aí vocês e vocês me ajudando. Tá legal? Um abraço aí, manda pergunta, curte, compartilha, comenta e manda pergunta aí, manda questões interessantes que eu vou fazendo aqui para vocês. Tá legal? Um abraço aí para vocês.